Bonjour, mon amour. Como vamos nesta manhã de outubro? Ainda pandemia! E nós aqui nos reinventando a cada dia. Ai. Bom dia, Marta. Vamos esperar nossa querida Veronique Forrat, fundadora da Colive, uma startup que trabalha com moradia. É um formato alternativo de moradia compartilhada entre pessoas de diversas idades. Bom dia, Ângela. Bom dia, Daniel. Então, vamos esperar a Veronique, gente. Ela, além de ser uma mulher empreendedora, após os 60, depois que ela se aposentou, ela simplesmente fundou uma startup junto a vários jovens, achando assim que ninguém além deles estariam ali naquele Movi. Chega Veronique Forrat. Isso, com o seu projeto revolucionário, que com certeza vai ainda acolher muitas pessoas. Veronique, deixa eu ver aqui. Se você comentar aqui embaixo, eu acho que eu te puxo. Vamos esperar. Um jeito. Só um minutinho. Bom dia para quem tá chegando. Isso. Aí, beleza? Oi, Carol. Ei, Doia. Ei, todo mundo. Ei, Joe. Bom dia. A Bom dia, Verô. Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Mais uma vez, né, Veronique? Estamos juntas aqui. Eu acho que há aproximadamente um ano, eu já nem sei mais, perdi a noção de tempo. A gente fez aquela live inicial, foi muito legal. E agora É estamos de verdade. volta, né? Dando sequência à nossa conversa infinita, da nossa causa comum de dar voz e espaço para as pessoas acima de 60 anos nesse país, não é? É maravilhoso você ter esse projeto e eu poder contribuir com o nosso, meu e da Marta, e com a Colive. Isso. E assim a gente vai se conectando e se fortalecendo, né, Veronique? Porque é Sim, muito serviço pela frente. Precisamos de mais protagonistas. Atenção, 60 mais, 60 menos. Vamos entrar nessa causa que é de todo mundo. Acompanhe a nossa conversa para que vocês saiam daqui completamente convencidos da urgência dessa questão. Bom, Veronique é uma mulher revolucionária, empreendedora, humana, que depois que se aposentou, se eu falar qualquer bobagem, você me corrige aí, Veronique, mas depois que se aposentou, ela falou, então vamos começar de novo. E fundou uma startup voltada para um modelo alternativo de moradia compartilhada, que começou focado em pessoas acima de 60 anos, mas depois ela descobriu que isso, na verdade, seria criar um gueto das pessoas mais velhas que não fazia sentido. O que a gente precisava, na verdade, e o que as pessoas queriam, era conviver com diversas gerações e que não tem por que criar um negócio só para pessoas acima de 60, que a gente precisa mesmo dessa mistura da diversidade, porque é aí que mora a riqueza e as melhores trocas. Então, ela e a Marta fundaram, num primeiro momento chamava-se Morar com Você, e depois elas repaginaram o projeto e agora se chama Colive. Para quem não me conhece, sou Cecília Xavier, terapeuta ocupacional, e tem um projeto voltado para mulheres acima de 50 anos, que prepara essas mulheres, faz com que elas percebam os seus potenciais para viver a longevidade com mais liberdade e sentido em termos práticos, cotidianos, ocupacionais, que é essa lógica da terapia ocupacional que eu tento levar para a vida delas e para de quem mais quiser. Veronique, conta pra gente então como é que tá o seu caminho com a Colive e dessas coisas maravilhosas que a gente estava conversando aqui poucos minutos atrás. olha, Cecília, o que acontece é que a Marta e eu tínhamos um propósito, e eu acho que você ter um propósito, principalmente na nossa idade, é uma coisa muito preciosa, porque é isso que te impulsiona a, a criar novos projetos, a abraçar nossos novos desafios. Uhum, E o nosso propósito era que compartilhamento de moradia, a gente percebia que compartilhamento de moradia era uma solução para uma série de problemas que afetavam pessoas de todas as idades,
mas a gente percebia que existia uma resistência a morar de forma compartilhada, porque as pessoas associavam isso às repúblicas estudantis, onde tem aquela bagunça, Uhum. você mora com alguém que deixa a cueca suja pendurada no chuveiro, uma pilha de louça na pia, mas quando você tem de 18 a 20 anos, você não liga para isso. Em compensação, à medida que você vai amadurecendo, muitas vezes você deixa de aproveitar tudo que a moradia compartilhada pode te trazer, e eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe do que pode trazer em todas as fases da sua vida, Uhum. porque você não você não sabe com quem você vai morar. Uma coisa que a gente percebeu é que à medida que você vai amadurecendo, você vai ficando mais exigente. Uhum. Você fica mais exigente sobre o que você come, sobre o seu conforto, sobre as pessoas que você frequenta. E, entre outras coisas, você vai ficando mais exigente também sobre a forma como você mora. Sim. E isso era um dos empecilhos para moradia compartilhada de pessoas passado a idade da República. Uhum. Então, nós percebemos que existia esse problema, né, esse Essa obstáculo, dor, né, gigantesca. essa dor gigantesca de poder realizar projetos de moradia compartilhada e, é, e resolvemos montar uma empresa, né, que na época a gente nem sabia que era uma startup, para poder conectar pessoas por afinidades para morar de forma compartilhada. Ou seja, pessoas que tivessem interesse em morar de forma compartilhada, mas não soubessem exatamente como fazer e nem com e que tinham esse medo de morar com pessoas completamente desconhecidas, porque plataformas que oferecem quartos, possibilidades de oferta de quartos, essas existem, muitas. O nosso diferencial é que você consegue já saber o O perfil, com que né? tipo de com que tipo de pessoa e escolher o tipo de pessoa por afinidades. Maravilhoso. Porque é um eu escuto muito isso, né? Uma preocupação enorme de milhares de pessoas, inclusive minha, porque é isso que você falou, assim. A gente vai se tornando mais exigente e outra, a gente não sabe como será o nosso futuro, a gente não tem esse controle. Eu não sei onde estará meu marido, não sei se ele vai existir, onde estará. Eu não sei onde estará meu filho. Não sei se as pessoas que estão ao meu redor hoje estarão presentes no meu futuro e mais, como eu vou estar. Então, assim, a gente não consegue ter certeza desse cenário. Então, é assustador pensar que talvez eu precise de uma instituição, mas não é isso que eu quero. E aí dá um alívio de ver o seu projeto como mais uma alternativa que pode ser a solução da minha vida e a solução da vida de milhares de pessoas. A gente entender que é possível ser feliz numa moradia compartilhada com pessoas de idades diferentes, pessoas diferentes que a gente não conhecia antes. Isso é um paradigma que a gente precisa quebrar. Igual a gente quebrou isso de que não dá para entrar no carro de outra pessoa, e agora tem Uber no mundo Exatamente. inteiro, né? Não dá para alugar minha casa, botar desconhecido dentro da minha casa, e eu, Cecília, botei na Copa, veio uma família de colombianos, eu entreguei a chave da minha casa com tudo dentro e eles ficaram lá. Então é mais um equívoco de pensamento e percepção de que a gente não pode, não gostaria de morar com pessoas desconhecidas. Pode ser a grande solução da nossa vida. Então é É, um, maravilhoso o seu projeto. Eu amo ele. é uma quebra de paradigma, sim. E então nós estamos ao mesmo tempo trabalhando para quebrar um paradigma e trabalhando para facilitar que outras pessoas, né, que todo mundo, em realidade, se quiser morar de forma compartilhada, se entender o benefício de morar de forma compartilhada, possa fazer isso com mais facilidade e com mais segurança. Então, eu vou dar Isso. alguns exemplos de diferentes momentos de vida, né? É, quando você é um jovem profissional,
você está formado, você tem o seu primeiro ou o seu segundo emprego. Uhum. Se você mora sozinho, muitas vezes você está morando longe do seu trabalho, num lugar pequeno, apertado, Uhum. desconfortável. Você, mesmo se você consegue trabalhar em casa, cada vez que você precisa ou quer se encontrar com amigos para ir em lugares de lazer que costumam estar mais concentrados no centro da cidade, você passa muito tempo em transporte. Aham. Para você faz todo sentido, para você nessa faixa etária faz todo sentido você compartilhar uma casa num lugar que seja mais central, uma casa com mais espaço, casa ou apartamento com mais espaço, com mais conforto. Isso. Para casais com filhos em idade escolar, em que os dois trabalham, também faz muito sentido, porque casais nessa situação, normalmente a escola dos filhos não bate com o trabalho deles, e para mulheres separadas que criam os filhos sozinhas, então é um problema ainda maior, Nossa, é mesmo. de, de com quem deixar esses filhos pequenos no contraturno. E mesmo se as crianças estão na escola em período integral, é aquela angústia, eu preciso sair do trabalho correndo, É, porque não posso me atrasar para pegar o meu filho é. na creche, na escola, em qualquer lugar onde você deixou o seu filho Sim. estacionado, no período em que você estava trabalhando. É. Então, para casais nessa situação, ou mães ou pais solteiros, morar de forma compartilhada também traz muito benefício. E, obviamente, mais tarde também, quando você, por exemplo, os seus filhos saíram de casa, você está com uma casa vazia, é, todos Uhum. sabemos que quando você se aposenta, a sua situação financeira costuma piorar muito, Uhum. inclusive porque o plano de saúde está nas nuvens, fica muito difícil É, manter sozinho ou sozinha a casa onde você sempre viveu e ao mesmo tempo é um lugar do qual você não quer sair. exato. E chamar outras pessoas para virem morar com você faz também muito sentido. Mas, obviamente, só com pessoas com quem você tem afinidade. Sim. Né? A questão econômica, ela aparece em todas as idades, mas, curiosamente, né, quando a gente analisa as respostas dos nossos usuários da Colive, Uhum. um dos motivos mais citados para morar de forma compartilhada é a solidão. A Isso é solidão, muito importante. Uhum. uma necessidade de apoio que, acho que a solidão, o que exprime é uma necessidade de apoio psicológico, mas também de apoio logístico, como eu estava dizendo nessa questão dos casais com filhos pequenos, de pessoas mais velhas. Então, em suma, o que nos moveu a criar primeiro a Morar com Você e que agora se transformou em Colive, foi esse desejo de que todo mundo pudesse desfrutar dos benefícios da moradia compartilhada, coisa que não acontece hoje. Entendi, muito legal. Porque eu conheço um grupo de médicos e seus cônjuges aqui de BH, é um grupo de mais ou menos 20 pessoas. Eu quero fazer só um paralelo. E eles compraram um lote e vão construir as casas, vão fazer uma comunidade, né, residencial ali. Mas essa alternativa de comprar um lote, construir casas, demanda muito dinheiro. É um projeto com um Sim, nível de complexidade enorme, demanda inclusive muito tempo. E então, assim, eu acho que é muito interessante a gente enxergar o quanto é acessível a solução que vocês trazem. Porque pode ser uma solução imediata, né? Que pode. cabe no seu bolso e que vai te tirar da solidão que adoece e mata e vai te trazer mais conforto de uma forma possível para a renda que você tem hoje, né? Então resolve muitos problemas. Mais conforto material e mais conforto E emocional também. emocional, exatamente, porque
quantas pessoas não estão morando sozinhas e não queriam estar morando sozinhas? E vivem com essa E, tristeza no fundo, como pano de fundo, né? Porque não e vê saída. o que a pandemia revelou, a pandemia revelou muito o que ou morar sozinho, o desconforto emocional ligado à moradia. Ou porque você mora ou porque você está isolado, ou porque, ao contrário, você mora com pessoas com quem você não se dá bem. Então, você fica preso durante uma pandemia, numa prisão, com pessoas com quem você não se dá bem. É uma forma refinada de tortura, convenhamos, né? Exatamente. E aí entra aquela questão, assim, às vezes você mora com um familiar, mas é muito mais penoso e sacrificante do que se você pudesse morar com alguém que você escolheu morar porque vocês têm afinidade. Mas a gente fica com esse Exatamente. pensamento dentro de uma caixinha fechada, achando que não, eu preciso viver no modelo da família tradicional brasileira, né? Igual mamãe, papai e seus filhinhos, ou irmãzinhas e tararau. Não tem isso. Ou funciona ou não funciona, né? Tipo assim, você pode ser mais feliz de outra forma. Então é abrir mão de um modelo fechado, abrir essa mentalidade para o novo, porque soluções estão sendo criadas, mas a gente precisa aceitá-las, olhar para elas e experimentá-las. Eu sempre falo isso. Gente, experimenta o novo. Você não sabe, você pode gostar. Dá uma chance para o novo entrar na sua vida. Conecte-se. E é exatamente o que nós tentamos fazer, dar essa chance é, de você fazer uma busca, porque quando a gente começou a morar com você, eu acho que a gente falou disso quando a gente fez a nossa primeira live, Isso. a Marta e eu fazíamos tudo à mão. Então, você entrava lá, você explicava como você era, se você tivesse oferecendo espaço na sua casa, você explicava como era esse espaço, e depois você dizia o que você estava procurando. E a Marta e eu fazíamos os cruzamentos para te entregar quem eram os seus matches. É, o grande salto que a gente deu agora com a Colívia é que você pode entrar lá e você não precisa ficar engessado na sua busca. Você explica, continua explicando como você é e se você está oferecendo um espaço, como é esse espaço que você está oferecendo, mas a partir daí você tem liberdade total para procurar, usando vários critérios, o tipo Uhum. de pessoa com quem você gostaria de morar, e se você está procurando um espaço para morar, o tipo de espaço onde você gostaria de morar também. Uhum. E você pode já ver no próprio site uma descrição dessas pessoas e, eventualmente, desses lugares, e entrar em contato com essas pessoas e conversar com elas via chat. Então, Fantástico. esse era um pilar que era muito importante para nós, que era esse pilar da autonomia e da liberdade, em que você, inclusive, pode entrar lá e mudar o seu perfil, se você quiser. Você dizia que era fumante e agora você parou de fumar, você pode entrar lá e clicar, mudar de fumante para não fumante. Você tinha um cachorro e adotou mais um, você pode colocar lá que agora você tem dois cachorros. Então, o grande aporte da mudança de fazer tudo à mão para ter de fato uma plataforma digital foi essa possibilidade de liberdade, de flexibilidade, que era uma coisa muito importante para nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, você e Marta se deparam com a barreira da tecnologia para as pessoas maduras com relação ao uso da plataforma da Colive? Vocês têm essa Nós, informação? nós tentamos, olha, de vez em quando a gente recebe uma mensagem de uma pessoa que diz que está com dificuldade, mas essas dificuldades estão ligadas ao fato de que a plataforma ainda está com muitos bugs, essa que Uhum, é a verdade. Ainda não está com todas as funcionalidades que a gente gostaria que ela tivesse, uhum. mas, mas seguindo esse nosso propósito aí de inclusão, nós estamos trabalhando muito para que a plataforma seja absolutamente amigável para todas as idades. Uhum.
É porque no meu É, trabalho, eu acho que a minha principal barreira hoje, não sei se a principal, uma das, é a tecnologia. Assim, as pessoas querem muitas vezes se conectar, mas infelizmente ninguém as ensinou, elas continuam sendo retiradas do mundo da aprendizagem contínua, né? Ninguém ali em volta, em geral, tem paciência de ensinar a uma pessoa mais velha a entrar, a acessar, a se cadastrar, né? A assistir uma aula. Então ela fica de fora porque ela não aprendeu realmente a manusear a tecnologia e cada vez mais a tecnologia está fazendo parte das oportunidades, das possibilidades. Eu acho tão sério isso, assim, o seu projeto também envolve tecnologia, como o meu. E eu falo, gente envolve. do céu, como é que nós vamos fazer, né? Porque tá ficando tudo amarrado nisso, assim. E eu vejo muita gente que fica de fora porque não consegue achar o botão e o e-mail, aí esquece a senha do e-mail, coisas que poderiam ser facilmente resolvidas. Se tivesse um pouco de apoio de alguém que está do lado ali todos os dias, a gente conseguiria alfabetizar esse Brasil tecnologicamente com um pouco mais de velocidade, né, Verônica? Porque É verdade. Existem cursos, né, que são voltados especificamente para pessoas mais velhas, que não tiveram a oportunidade, de se atualizar tecnologicamente, nem como usuário. isso. E eu acho que esses cursos são muito valiosos, mas, como eu disse, no nosso caso, a gente tenta que seja bem óbvio, mas é evidente que uma pessoa. Inclusive, É. nós temos um site Hum, e não optamos por ter um site e não um aplicativo. Não precisa uhum, baixar nada, legal. é só, é só entrar no site colive.com e, em princípio, seguir o caminho. Mas a gente sabe que tem muito a ser melhorado em termos de experiência de navegação, Sim, das pessoas é, entenderem melhor o passo a passo. É, a gente esbarra numa falta de recursos para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. é. Apesar de que nós recebemos um investimento que nos permitiu justamente migrar de um site que nada mais era do que uma porta de entrada, né? Era um tapume com uma portinha. Você clicava lá em Comece Já e você caía numa coisa que era quase 100% manual. Sei. E hoje em dia, quando você navega no site, você tem bastante recursos tecnológicos que fazem essa plataforma funcionar. É maravilhoso. Principalmente Ah, a ferramenta de busca e o chat. Tudo isso depende muito de tecnologia. E é. para nós foi uma evolução muito grande poder oferecer essa facilidade para os nossos usuários. É maravilhoso. A gente que está do lado de cá, né, como eu e você, a gente tenta facilitar ao máximo o acesso sempre, da forma mais inclusiva possível para todo mundo, né? Porque é aquilo que é bom para as pessoas mais velhas é bom para todo mundo. É claro que eu detesto, assim, eu vou ler um rótulo, aquilo ali, pelo amor de Deus, aquilo ali é um massacre para todos nós. Então, se eu tenho uma letra maior, ai que delícia, que conforto, sabe? Ter uma letra maior, ter um corrimão. Gente, todo mundo cai, assim. Claro que o idoso cai mais, mas tem tombos horrorosos, graves de pessoas jovens. Então, parar de achar que essas coisas é só para quem já atravessou a linha dos 60. Não, o que é bom para as pessoas mais velhas é bom para todo mundo, gente. Facilita a vida de todo É, mundo, né? Tirar, exatamente. vão raciocinar assim em coletividade, né? E não mais no meu próprio umbigo, pelo amor de Deus, porque é um raciocínio, dá licença, muito idiota, a gente precisa falar. É muito idiota, né? A gente tem que mudar essa chavinha e entender que se tem muita gente que não está bem, isso interfere na minha vida, sim, na vida das pessoas que eu mais amo. Então, a gente precisa se apoiar mais, se ajudar mais. Mas o que eu estava dizendo para fechar o raciocínio é que nós, a gente de cá, que está, né, produzindo soluções, tentando produzir soluções nesse mundo da longevidade e da humanidade, a gente tenta dar acesso tecnológico da melhor forma possível. É isso que a Verônica está falando aqui, né? O tanto que ela evoluiu na empresa dela com relação a isso, mas também
é preciso fazer um convite para que vocês do outro lado sejam mais ousados, sabe? Ousados na tentativa, em poder errar, não parar no primeiro clique errado, não ter medo de que vai, né, não achar que vai deletar tudo, que vai explodir o computador. Tem que ter mais ousadia, sim, e ter mais voz para pedir ajuda, para insistir, sabe? Eu estava fazendo uma aula ao vivo com as minhas alunas do curso, né, do meu curso online essa semana, e teve uma aluna que ela queria muito falar e aparecer pra gente na turma pelo Zoom. E ela não estava conseguindo de jeito nenhum. Não entrava microfone, não entrava vídeo, cada hora era um problema. Mas ela insistiu por uns 40 minutos, até a hora que a gente ouviu ela apareceu. E eu usei isso como exemplo. Eu falei, tá vendo, gente? A Denise é isso. Ela falou assim, eu vou ficar aqui até a hora que eu puder. Enquanto a Cecília estiver falando ali, eu vou insistir. Então, é uma postura mesmo desbravadora de uma forma de funcionar. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Mais desbravadora e mais de protagonista mesmo das suas possibilidades, dos seus desejos, de construir as soluções com a gente. A gente precisa de mais gente se mobilizando, porque a gente estava conversando antes, assim, nossa, as pessoas precisam agir mais, porque e entender que a classe, né, Veronique, isso que você falou, vou passar a palavra para você. A classe das pessoas acima de 60 anos é muito potente, é muito potente. E é urgente, agora falando para vocês especificamente, que vocês saiam de casa. É, Mas agora não, né? agora não pode, não pode, na pandemia. No sentido metafórico e no sentido concreto de pós-pandemia, gente, por favor. E façam parte dessa revolução que a gente está tentando puxar. O que eu estava dizendo na nossa conversa, justo antes de começar essa live, é que eu sinto que eu tenho essa responsabilidade como uma pessoa 60 a mais, e eu gostaria que outras pessoas 60 a mais também sentissem que elas têm essa responsabilidade de quebrar o preconceito. Por coincidência, eu estava lendo o livro do Lázaro Ramos, que chama Na Minha Pele, e ele fala como um negro que tem muita visibilidade, se sente na obrigação de, paralelamente a todas as atividades dele, desconstruir o preconceito de raça. Uhum. Eu acho que eu e todos nós que temos mais de 60 anos, que somos enquadrados numa categoria, um bloco feito de preconceito e de estereótipos, temos um pouco essa obrigação de mostrar que nós não somos um bloco Homogêneo, né? Homogêneo, que nós continuamos a ser tão diverso quanto nós éramos 20, 30, 40 anos atrás. Estava dizendo antes que se você foi um jovem apavorado, você vai continuar sendo um velho apavorado. Porque a única coisa que mudou com relação à sua juventude é que agora você tem mais quilometragem. Se você era uma pessoa arrojada, ousada, corajosa, por que você haveria de deixar de ser assim só porque se passaram 20 ou 30 anos? Então, o que eu diria é assim, recupere o jovem que você era, não se deixe enquadrar num estereótipo que nada mais é que uma construção social. Quer dizer, o velho é uma construção social. Você não muda de identidade, não muda, não vira uma outra pessoa só porque você passou um número mágico 40, 50, 60, 70. Você continua sendo você. Então, por favor, continue sendo você à medida que os anos vão passando. Só que você 4.0, 5.0, 6.0, melhorado pela sua experiência de vida. Faça alguma coisa com essa sua quilometragem rodada. Você conheceu muitas situações, você conheceu muitas pessoas, muito mais do que você conhecia 30 ou 40 anos atrás. Use isso. Não se deixe empurrar num estereótipo de a vovó que faz doce e o vovô que fica fazendo palavras cruzadas
de pijama na cadeira de balanço da varanda. Por favor. Uhum. Cada um tem muito a oferecer, né? Muito a oferecer. É fazer dessa quilometragem uma vantagem para você e, consequentemente, para todo mundo, que é isso que a gente está falando. Se você estiver bem, se você seguir participante da vida no que quer que seja que te faça bem, não precisa necessariamente abrir um negócio. Essa é uma possibilidade que agrada a algumas pessoas. Mas não significa que tem que ser o seu caminho. Mas qual é o seu caminho? A importância é ter um caminho, é seguir em frente, né? Em processo de participação mesmo, de vida, de contribuição de alguma forma. Né? Eu acho que quando você fala de não ficar em casa fazendo palavra cruzada e tararau, é para quebrar mesmo essa imagem de que a velhice é algo ruim, pejorativo, que nos leva a pensar no início do fim, num declínio progressivo. É claro que as limitações vão chegando, algumas, mas não todas e com relação a tudo. Tem sim, o corpo vai seguindo, né? O corpo não tem jeito. Querendo ou não, ele está envelhecendo e a gente vai ter que lidar mesmo. Aumenta uma dor aqui, outra ali, vai ficando mais difícil, o vigor não é o mesmo. Acontece que as pessoas generalizam essa parte para todos os aspectos da vida, para a parte emocional, para a parte intelectual, não tem nada a ver. As outras curvas, elas podem ser ascendentes para sempre, gente. Aí tem gente que fala, mas eu não entendo como é que velhice pode ser bom. Ué, é só você entender a velhice como uma existência com todos os seus aspectos dentro, e não só como um corpo ambulante, né, que está declinando, declinando, declinando. Se você dissociar a velhice de uma imagem simplesmente, você vai conseguir entender como é que a velhice pode ser talvez a melhor fase da sua vida, como é para algumas pessoas. Né? Mas como é? Ela vai se libertando, ela vai amadurecendo, ela vai se conhecendo cada vez mais e vai fazendo uso das potências que vão crescendo, crescendo e crescendo. Aí pode ser uma fase incrível realmente, né? Não sem dores e sem limitações, mas muito mais livre, com muito mais autonomia do que em fases anteriores, que a gente do não perturbe para ver se melhorava o sinal e agora de vez em quando alguém liga aqui, eu tenho que dar um end, tá, gente? É por isso. Mas então, é isso que a Veronique falou. 60 não é a mesma coisa de ter 70, não é a mesma coisa de ter 80, né? Aquilo que a gente já escutou, né, Veronique, várias vezes, que a gente está no ecossistema da longevidade. Você não fala com uma criança de 10 da mesma forma que você fala com um jovem de 20, nem um adulto de 30 ou de 40. São fases diferentes. E então não é legal colocar tudo dentro do mesmo saco e tratar como se fossem, né, as crianças do tempo de hoje, assim, aquela frase que eu falei. É, quando a gente, quando se envelhece, você volta a ser a criança que você era. E isso não é legal, porque tratar o idoso como criança ou idosa é uma forma de desvalorização, de inferiorização. Isso não é legal. Uma coisa é ser criança, outra coisa é ser adulto. Eu vejo as pessoas mais velhas muito mais como adultas do que como qualquer outra Mas é o que coisa. elas são. Tipo assim. Elas são adultas há mais tempo. Isso, elas são adultas há mais tempo. Então, não dá para ficar inferiorizando os adultos maduros falando que eles vão voltar a ser criança. Não, não faça isso. Isso aí é um pecado que a gente faz com o nosso capital de conhecimento social e intelectual das pessoas mais velhas do nosso país, que vão só crescer, crescer e crescer. Então a gente tem que botá-las no devido lugar da valorização, do espaço e da voz, e não puxar para baixo, esconder essas pessoas, gente, como se elas fossem os nossos bebês. Elas não são. Voltando àquilo que eu estava dizendo sobre as diferentes fases de vida e das diferentes vantagens, então, que aparecem na moradia compartilhada em diferentes fases de vida, você mais jovem, morando com uma pessoa mais velha, acho que às vezes as pessoas têm a sensação de que elas vão ter que cuidar dessas pessoas mais velhas, mas muitas vezes não é isso, é o contrário. Você, uma pessoa mais jovem que vai morar com uma pessoa mais velha, você vai receber dessa pessoa mais velha também um apoio, um acolhimento, e vai existir uma troca intergeracional, né, ou transgeracional, que é muito enriquecedora, e não é só enriquecedora para o mais velho, ela é enriquecedora para o mais jovem também. Claro. Demais. Ou uma pessoa mais velha
traz um olhar diferente, Isso. justamente porque ela é adulta há mais tempo. Então, ela pode ajudar a pessoa mais nova a entender também que existem certas ciladas, existem certas situações pelas quais essa pessoa mais velha já passou, e que ela sobreviveu e tirou um ensinamento disso, que é um ensinamento que ela pode transmitir para uma pessoa mais jovem. Entre os nossos usuários, a gente tem de tudo. Antigamente, a gente nem perguntava com que faixa etária você quer morar, mas a gente percebeu que isso era uma coisa importante, porque, de fato, algumas pessoas só queriam morar com a sua própria faixa etária. Uhum. Mas não são todos. Não são todos os jovens que só querem morar com jovens, nem muito menos todos os velhos que só querem morar com velhos. Então, essa possibilidade de você morar, de você acolher a diversidade, morar com pessoas que são diferentes de você em termos de idade, sexo, gênero, orientação sexual, tudo isso eu acho que é o que faz a riqueza da vida, né? Morar cada um no seu quadrado eu acho uma coisa muito triste, mas isso sou eu, e isso é a Marta. Nós não podemos impor essa nossa visão para os nossos usuários, por isso que Claro. eu volto a dizer que assim, o que nós queremos dar é autonomia e liberdade, faça suas próprias escolhas. Então, É. fazendo um paralelo com o nosso trabalho na Colive, e o que a gente estava falando sobre pessoas mais velhas, é a mesma coisa, faça suas próprias escolhas, Uhum. não se deixe aprisionar, exerça a sua liberdade, a sua autonomia, a sua individualidade, Uhum. para levar a vida do jeito que você quer. Não permita que ninguém diga para você, você não pode mais fazer isso, você não pode mais namorar, você não pode mais fazer sexo, você não pode morar de forma compartilhada, você não pode contribuir com a sociedade. Eu acho que isso é a parte pior. Você Verdade. pode, sim, contribuir com a sociedade, não necessariamente indo atrás de um emprego, não necessariamente fazendo tudo do jeito que você fazia antes, Sim. mas não necessariamente também se furtando a fazer tudo que você fazia antes. Talvez precise fazer alguns ajustes, mas Isso. ajustes são normais. Com 40 você Em não todas faz, fases. mantém mais Isso. exatamente. Em todas as fases. Com 40 você não faz mais o que fazia com 20. Quando fazia com 20, você podia passar a noite em claro, bebendo até rolar e bater ponto no trabalho no dia seguinte. Aos 40 Exato. você não pode Você não dá mais. conta e não quer, porque você vai sofrer tanto no dia seguinte. É meu caso, 40. Você fala isso, eu falo assim, sou eu. Eu não faço isso nem morta. Porque assim, às vezes que eu tentei, eu falei, mas nunca mais, eu juro. Porque é o maior sofrimento do mundo. Já passei muita noite virada no trabalho, viu, ao longo desses 40 anos no batente. E eu Nossa. sei que eu já não posso mais. Mas eu também tenho estratégias hoje em dia que me permitem não precisar mais virar à noite. Exatamente. A gente se organiza e se planeja e faz escolhas condizentes com as nossas possibilidades e desejos também. Eu não quero mais fazer algumas coisas. Pelo amor de Deus, socorro. Né não? Eu tava Exatamente. pensando assim, fazer uma pergunta aqui para quem está nos ouvindo. Bom dia para quem eu não cumprimentei ainda. Obrigada pela participação de todo mundo. Mas qual que é a pessoa, assim, quais são as idades das pessoas com quem você mais convive? Você tem uma rede, né, sociofamiliar, intergeracional? Legal pensar nisso. Eu estava aqui pensando assim, eu sim. Mas eu fiquei pensando, qual que é a pessoa mais velha com quem eu convivo de perto e troco, sabe? Aí eu já pensei na avó do meu marido, que é a Bisa Dodora, que é a bisavó do meu filho, que é uma pessoa fantástica, e eu quero conviver mais com ela. Para mim é uma riqueza, né? Que é isso. Se eu pudesse passar, se eu pudesse morar com ela um tempo, eu tenho certeza que seria um presente, assim, que eu ia aprender muito com ela e ela também poderia aprender muito comigo com algumas coisas do mundo atual que eu levaria para dentro da casa dela.
né? É muito legal a gente pensar nisso, assim, se nós, cada um de nós tem abertura para idades diferentes, abertura de verdade. Se o meu olhar, ele é livre para se conectar com outras pessoas sem pré-defini-las. Me dá a chance de É, gostar de pessoas diferentes. é muito interessante você levantar esse assunto, porque provavelmente o seu filho, que é pequeno, ele acha normal e bacana e ele não desvaloriza as Não, pessoas mais de velhas jeito em nenhum. torno dele. Esse preconceito, né, o idadismo, é uma coisa aprendida e que a gente aprende numa determinada fase da vida, que eu não sei exatamente qual é, Uhum. mas eu suspeito que é na adolescência, que a Aham. gente adquire essa visão de que os velhos são chatos e quanto mais velho, mais E eles só chato. atrapalham e eles, né, ninguém pergunta nada para Eles só eles. atrapalham, eles são inúteis, eles É, ficam tentando dar conselhos. é, Então, acho que é importante também a gente rever a forma como nós tratamos as pessoas mais jovens. sim. Se a gente quiser impor a nossa visão de vida, não vai dar certo. A gente vai esbarrar numa resistência, porque a experiência é de cada um. A gente pode dar uns toques, a gente pode estar aberto à contribuição, mas sem tentar impor, né? É. Eu vejo jovens que dizem, os mais velhos são assim, assado, você é diferente. Eu falo, gente, eu não sou diferente. Eu, eu sou diferente da imagem que você tem. Você, Veronique, conseguiu quebrar neles isso, mas eles te deram uma chance por algum motivo, né? Esse dá outra conversa. O que que você fez para conseguir quebrar isso neles e abaixar a guarda deles para que, né, a interação acontecesse de fato, né? Mas aí fica que nem assim, sabe, aquela pessoa racista que diz, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Eu, eu não sou É. LGBT-fóbico porque eu tenho um amigo gay. Aham, Então eu não quero ser a exceção. Eu quero ser a regra. Eu claro. quero que as pessoas, que todo mundo enxergue que existem milhões de pessoas na minha faixa etária que são tão dinâmicas quanto eu, que são tão que têm a contribuir tanto quanto eu. Uhum, É, é o que eu estava dizendo do nosso o papel de cada um de nós de desconstruir o preconceito isso. de idade, de mostrar que é possível, que a gente pode fazer, que velho não é uma coisa para ser jogado na lata do lixo, que sem ir tão longe não é uma coisa que precisa ser enfiada dentro de um gueto, tranca a porta e joga a chave fora, que todas as idades têm algo a contribuir e que a diversidade realmente é o que dá sabor à vida. Muito legal. Isso aí. Cada frase sua eu penso em mais 10. A gente tem 15 minutos, como sempre que eu faço as lives, a gente fica muito espremida para falar dos projetos e como que as pessoas se conectam com a gente. Eu acho que a gente podia começar fazendo isso com calma, porque a gente tem aí 14 minutos, boa. Então você fala com calma de como que as pessoas interessadas em conhecer a Colive vão fazer isso, faz um convite aí, e depois eu falo, e a gente sobrar um tempinho, a gente fecha com alguma reflexão. Olha, eu vou ser muito rápida. Se você tem interesse em saber mais sobre moradia compartilhada, se você tem interesse em talvez morar dessa forma, conhece pessoas que talvez poderiam se beneficiar de tudo aquilo que eu falei sobre moradia compartilhada, que é ter boa companhia, ter apoio psicológico e logístico, e também economizar, que não é uma coisa de se jogar fora, e também ser sustentável, né? Porque, obviamente, Uhum. 4 pessoas dividindo uma geladeira, uma batedeira, e uma máquina de lavar, deixam uma pegada de carbono muito menor do que 4 pessoas, cada uma no seu apartamento, com a sua geladeira, com a sua batedeira e com a sua máquina de lavar e talvez até com o seu carro. Então, se esses são assuntos que te interessam e você gostaria de poder fazer uma busca, experimentar, ver se tem alguém que você acha que se parece com você ou que tem
os mesmos desejos que você, com quem você eventualmente poderia compartilhar uma moradia, entra lá sem compromisso. O site é www.colive, com dois i's. Se vocês viram o logotipo, são duas pessoinhas olhando uma para a outra, esses dois i's. .com, não é .com.br, é .com. Então, colive.com. Entra lá, faz uma busca, se cadastra sem compromisso, a qualquer momento você pode apagar o seu cadastro. Faz uma busca, alguém te interessa, clica, entra em contato com essa pessoa e começa a conversar. Não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma obrigação, não quer mais conversar com essa pessoa, não foi com a cara dela, não gostou do que ela falou, simplesmente não responde mais, apaga o seu perfil, desativa temporariamente. Liberdade. E isso para nós é a coisa mais importante. Nós temos uma página no Facebook de Colive, nós temos uma página no Instagram de Colive, que vocês podem seguir também. Então, é isso, essa é a mensagem que eu queria passar. A mensagem é: por que não experimentar? Isso. Não vai acontecer nada de mal. Gente, abrir pode acontecer coisa boa. Experimente, deixe que isso também seja uma nova experimentação. Isso, dá uma chance para que a sua vida melhore, né? Para que as coisas fiquem mais leves, mais fáceis. Dá uma chance para o novo, porque assim, a chance de você ganhar é gigantesca. E, nossa, esse projeto seu é perfeito, é muito bonito, tem tudo que precisa ter, eu acho, no nosso tempo, nesse tempo que a gente está vivendo, a questão do planeta, né, que você falou, da sustentabilidade, tão sério isso, tão sério tudo isso que você falou, né, Veronique? E tá tudo aí dentro, prontinho para a gente desfrutar. Gente, entra lá na plataforma, no site, na plataforma é um site, vamos falar site da Colive, não sei se ficou claro. Agora é uma plataforma, sim, só né? não é um aplicativo. Tá. Dá para entrar pelo celular também, mas não precisa baixar o aplicativo, é só digitar www.colive.com. Anota aí no papel, ó, Colive, como é que é? C-O-L de luz, I de imã, Isabel. I de Isabel de novo, V de vida. .com. Mas se jogar Colive no Google, vai cair no site, não vai? Eu não sei se já vai cair. Eu acho que vai. Porque o site é muito novo. Eu não sei como é que a gente está em termos de aparecer em resultados de busca. Mas se digitar Colive, provavelmente eu acho que vocês são únicas. Não vai ter outro aparecer. Colive com dois Is. Não vai ter outro Colive com dois Is, não. Vai ter Colive com E no final, com um I só, mas com dois Is e V sem E no final, só nós mesmos. Isso, gente. Então entra lá, porque assim, por vários motivos. Primeiro que eu defendo muito isso, a gente precisa estar sabendo do que está acontecendo nesse momento no nosso país. Isso é fundamental para que estejamos ativos, participantes da vida e do mundo de hoje, né? Para que você não fique à margem, você precisa estar conectado, atento ao que está acontecendo. Então, se você está nos ouvindo aqui, vamos aproveitar essa oportunidade para dar um passo a mais. Vai lá no site da Veronique e da Marta para entender o que é isso. Porque você um dia pode precisar disso, dessa solução fantástica, de verdade. Tira da sua cabeça que isso não é para você. Você não sabe, essa resposta não existe ainda, porque tem vida adiante, tem muito futuro para frente. Então pode ser uma solução para você, sim. E também para apoiar projetos que resolvem soluções para as pessoas que a gente ama. Então talvez você já conheça alguém que não está feliz morando sozinho ou que não está dando conta de pagar as contas sozinho e que pode resolver a sua situação com esse projeto. Então, pelas pessoas que você ama e também pela causa da longevidade, né? Que aí eu me conecto mais com Veronique nisso, que é uma causa seríssima, urgente e que todos precisam ser protagonistas desse problemão que o Brasil tem, que é o número de pessoas acima de 60 anos sem ser valorizada, sem se tornar protagonista. Essas pessoas ficam em casa caladas e não dá. Não dá porque
não vai ter política pública veloz o suficiente, forte o suficiente que vai resolver o nosso problema. Nós temos que resolver o nosso problema. Todos nós. A gente tem que espernear para conseguir respeito. A gente tem que... Perdi a palavra. Espernear. Espernear. Nessa hora pode voltar a ser criança. Nessa hora pode fazer birra. Pode gritar. Uá! Pode fazer birra, pode gritar, pode se jogar no chão. E aproveitar que acho que uma coisa que a experiência nos traz é que a gente perde um pouquinho a vergonha. Graças a Que Deus. alívio. Eu tô começando a aprender isso, eu acho. Tô querendo acelerar meus processos, tô querendo ficar velha mais rápido, querendo ficar livre mais rápido, Veronique. Me ensina! Já tá me ensinando. Já tá me ensinando. Eu vi aquela pesquisa, né, da Miriam Goldenberg e tal, da curva do U da felicidade, o U da felicidade, né? Ela fala que as mulheres são muito mais felizes após os 60, que a pior fase é essa minha. Aí é dos 40 até os 60. Ela fala que as mulheres reclamam mais, falta de tempo, pressão, não para um minuto, nada é pra gente. E eu tô sentindo isso, eu falo, mas eu não vou esperar chegar aos 60. Eu tô em trabalho para me libertar antes. Que as mulheres sofrem particularmente com a pressão Demais. de uma determinada perfeição, Demais. inclusive de beleza, né? Demais. Então, quando a gente tem a sensação de que a gente está perdendo o frescor da juventude, todas essas coisas de aparência física que são muito valorizadas socialmente, começa a ficar uma luta contínua para creme disso, levantar aquilo, botox. Vai ficando muito pesado, né? Muito pesado. Um massacre, massacre, assim. Talvez seja aí que as crianças ou os adolescentes... Por isso que quando você... Pode falar. Isso, até os adolescentes passam por procedimentos cirúrgicos em busca de uma perfeição física que é um mito, que né? Nunca que virá. é completamente nunca virá. Construída. Ô, gente. Então, de repente, quando você envelhece, você diz, olha, eu não quero mais essa luta para mim, não estou mais interessada, já passei da fase de querer ser linda, sexy, desejada fisicamente por alguma coisa que já não é mais da minha idade. Eu quero ser vista como linda e desejada pelo que eu sou. Isso. E não porque eu injetei botox aqui, puxei ali, e passei um creme aqui. Não, isso. Chega. Maravilhoso. Deixa eu fazer um convite aqui para todo mundo. Hoje tem Turma da Cozinha, um projeto que eu lancei na semana passada. Toda quarta-feira à tarde, 4h30, a gente vai para a cozinha ter as conversas espontâneas, acolhedoras, sobre os projetos de vida das mulheres, para mulheres. E a cozinha não é porque é mulher que está na cozinha, não é isso, mas é onde a gente se encontra e relaxa. A gente para refletir, para compartilhar, para nos apoiar. E eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu vou fazendo orientações, intervenções de cada questão que é colocada na roda, para que aquela mulher ela dê o próximo passo em direção ao que ela quer fazer, ao que ela precisa resolver e ao que ela quer realizar na vida dela. Então, quem tiver interesse em participar do Turma da Cozinha é online, toda quarta. Me manda um direct aqui que eu passo as informações. Ou a Marta, que é a nossa querida, que trabalha com a gente também, entra em contato. E é isso. A próxima turma do curso da Revolução da Longevidade deve abrir em janeiro. Estamos aí pensando, né, Mara, né, Orlando, com a equipe, como é que a gente faz, quando que vem. E tá nascendo um e-book também, depois te mando, Veronique, pra você ver, pra você e pra Marta. Bárbaro, adoro os seus projetos. Obrigada. E esse da cozinha achei absolutamente o máximo. É muito legal, porque não foi... Bom, eu fiz hoje é o segundo, mas o primeiro já me animou mais do que eu já estava animada, me inspirou mais. Quem foi adorou e Parabéns. Eu acho que levou, sim, levou uma reflexão a mais, uma clareza a mais e um encorajamento, né? Eu acho que juntas a gente vai conseguir ir mais longe, mais rápido. Nessa vida ainda, gente, dá tempo, tem que ser agora, né não? Exatamente. Tem que ser agora. Veronique, um prazer imenso falar com você de novo. Eu saio revigorada, mais animada.
aprendendo com mulheres como você de verdade. Conta comigo para o que precisar, para sempre, né, divulgar aí o Colive, você e Marta. E obrigada por tudo que você faz por nós. Com certeza já está deixando muitos frutos e um legado maravilhoso para o nosso Brasil. Muito obrigada, Cecília. Muito obrigada pelo convite, pelo apoio, obrigada a todos que nos ouviram. Estou vendo que tem Isso, 45 pessoas aqui isso. assistindo, então, meu muito obrigado, meu abraço 46, o 47. Depois muita gente vai ouvir gravado, que eu sei disso, né? E É, obrigada mesmo a todo você vai mundo. colocar no YouTube, você vai colocar no YouTube Vou depois? pôr no YouTube, mas vou pôr no Instagram também aqui, tá? E cada um Tá vai ótimo. achar a gente onde preferir, né? Que bom que muitas pessoas pararam para ouvir esse tema e que vocês possam levar ele adiante, gente, para outras pessoas. Um grande abraço para todos vocês. Isso, segue lá, Instagram da Colive, se tiver Instagram, não sei se tem, Facebook, Tem, clica tem o lá no Instagram da meu Colívia, YouTube. Ah, underscore. tá. Clica lá no meu YouTube também, gente, para seguir, para continuar recebendo esses conteúdos mais profundos, para a gente sair do raso também e começar a aprofundar mais em cada tema, porque senão fica uma enxurrada de coisinhas fragmentadas todos os dias, mas falta um pouco de densidade nos conteúdos que a gente consome, né? Então, no YouTube, lá no meu canal Cecília Xavier, tem muita coisa legal para que esse mundo da longevidade vá fazendo parte cada vez mais da sua vida, tá bom? Então, beijo grande, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.